Bem, ainda, ainda nessa época eu fiquei sabendo do caso de um menino que tinha sido internado no hospital e ele estava com um problema muito sério e estava à beira da morte. Esse menino, ele era de uma família paupérrima, eles estavam morando numa casa, moravam de favores, a casa não tinha energia e nem água. E o menino emprestou a bicicleta de um coleguinha, caiu, o guidão perfurou o abdômen dele, ele foi parar no hospital e lá se generalizou uma infecção hospitalar, segundo os médicos, e na verdade não sabiam o que o menino tinha. Então o menino ele já estava há 2 meses sem comer nada. Quando eu fiquei sabendo, eu resolvi visitá-lo. Nessa época eu estava acidentado, andando de muletas. Cheguei no hospital, eram por volta de umas 4 horas da tarde. Encontrei uma fila enorme. Descobri que aquela fila era para quarto particular e eu não poderia entrar porque o menino estava internado pelo sistema do SUS, do INSS. Mas, como eu já estava ali e a dificuldade tinha sido grande para chegar até ali, devido a estar acidentado, o meu pé doía muito, falei, não, vou continuar na fila. Quando foi chegando próximo ao guichê, foi pior porque eu descobri que eles estavam pedindo documento para entrar e eu pus a mão no bolso e eu não tinha nenhum documento. Parece que isso aí estava sendo uma outra lição para mim. Bom, eu resolvi permanecer na fila e quando chegou a minha vez, a mulher perguntou para mim, e você? Eu falei, eu vim ver o fulano. E ela falou, mas o que você é dele? Eu falei, não, eu não sou nada dele, eu vim visitar o menino. Aí a mulher falou, aguarde um pouco. Ela deu a volta, abriu a porta de entrada e mandou que eu entrasse. Aquilo ali me assustou, porque é como se eu fosse um trator. As barreiras se abriram, tudo se abriu para mim. Perceba que eu estava no local errado, na hora errada, sem o que precisava, 99,9% de chance em porcentagem de eu não poder entrar naquele ambiente. E as portas se abriram para mim. Eu também percebi isso. Aí ela me falou, você sabe onde ele está? Eu falei, não. Ela falou, então eu vou te levar lá. E ela foi com paciência, porque eu estava andando devagar. Chegamos ao local, ela falou, olha, se ele não estiver naquele quarto, ele está lá no fundo recebendo medicamento. Aí eu entrei, realmente ele estava no último quarto do corredor recebendo medicamento. Tinha um senhor de idade com uma criança no colo, tinha uma menina escurinha, gordinha, e um menino que lembrava aquelas crianças que nós vemos pela televisão, aquelas crianças do continente africano, que você enxerga somente o osso e uma barriga enorme. A barriga dele estava muito estufada. Aí eu cumprimentei aquele senhor e falei para ele, você é o fulano? Ele acenou a cabeça em sentido positivo. Aí eu perguntei para ele, você acredita em Jesus? Novamente ele não falou nada, acenou a cabeça em sentido positivo. Eu falei para ele, então Jesus vai te curar. Mas eu falei com uma certeza, que eu não sei de onde veio aquela certeza, mas eu falei com certeza absoluta que Jesus iria curá-lo. E aquele menino de 8 anos parecia ter 5. Eu me ajoelhei em frente ao sofá onde ele estava sentado, coloquei as muletas do lado, peguei ele nos braços, parecia uma palha, uma pena de tão leve que estava. Eu deitei no sofá e falei para ele, onde é que foi o acidente? Ele me mostrou, eu fechei meus olhos, levantei a mão esquerda para o céu, espalmada para o céu. A mão direita eu conduzi até o local onde ele me falou,
deixei alguns centímetros acima do abdômen dele, esqueci do mundo, esqueci de tudo. Eu me projetei até Deus. Eu fui falar com Jesus, porque eu falei para ele que Jesus iria curá-lo. Então eu fui falar com Jesus, só que eu não fui em espírito. Eu me projetei em pensamento. Eu me coloquei diante dele de joelhos e pedi que ele curasse. Eu falei: o Senhor que tirou o Lázaro do túmulo depois de 4 dias, o Senhor que pode tudo, o Senhor que é o mestre dos mestres, o Senhor que sabe tudo, o Senhor que é o nosso Rei, o Senhor que é o nosso Salvador, o Senhor pode salvar essa vida, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor pode. Eu também sei que o Senhor vai salvá-lo. Por isso eu estou aqui nesse momento pedindo por ele. E me concentrei, porque eu aprendi que as palavras que saem do coração são as verdadeiras orações, e são essas que chegam até Deus, até Jesus. E fiquei concentrado, falando com Jesus, até que eu não senti mais o meu corpo. Eu senti que eu estava novamente flutuando. E senti uma força incrível descendo pela minha mão, que estava espalmeada, a mão esquerda. Ela descia, essa energia descia, percorria todo o meu braço esquerdo, entrava pelo meu peito, formando um turbilhão de energia muito forte, e ela descia sobre a minha mão direita. A minha mão direita parecia que tinha um imã, e aquela energia estava penetrando o corpo do menino. Nesse momento eu percebi que Jesus estava curando aquela criança, e novamente eu me emocionei e eu chorei. Algumas lágrimas, elas rolaram pela minha face. Após aquilo eu me levantei, me despedi e fui embora. 15 dias seguidos, apareceu uma senhora na porta da minha casa e falou: poxa, até que enfim eu te encontrei. Eu vim aqui trazer o Albert, eu vim aqui trazer o menino para que você veja como ele está. E então eu pude ver aquela criança correndo, e novamente eu me emocionei, e novamente eu percebi o poder infinito de Deus e o poder da fé. Como está escrito na Bíblia, a fé realmente move montanhas. Ela me falou: aquele dia que você esteve lá, eu vi quando você falou no nome do meu filho, e logo em seguida você entrou, e eu estava sentado esperando porque eu tinha sido barrado. Quando você saiu, ela permitiu que eu entrasse, e quando eu entrei, eu já não vi na fisionomia do meu filho uma criança doente. E a minha filha veio correndo dizer que o meu menino estava curado, que Deus tinha curado. E eu me ajoelhei, e ela falou, e eu agradeci, porque eu pedi a Deus que Ele enviasse os anjos para curar o meu filho. Então, eu estou aqui trazendo para você ver o menino. Quando eu cheguei lá, o menino, ele me pediu café, ele me falou que ele estava com fome. Aí eu falei para ele: filho, eu não posso te dar, você sabe que você não pode tomar nem água. A criança já estava há 2 meses sem nenhum alimento via oral, só via intravenal. E então mas de tanto ele insistir, ela deu um copo de café com leite para ele. No outro dia deram café com leite e pão, no dia seguinte deram café com leite, deram almoço, deram janta. E quando o médico chegou para visitá-lo, o médico percebeu e falou: vocês estão alimentando essa criança, vocês vão matar essa criança. E ele resolveu refazer os exames e constatou que o menino não tinha mais nada. Então ele ficou mais alguns dias internado, e depois ele foi liberado. E naquele momento, aquela senhora estava ali à minha porta, e foi muito gratificante ver o trabalho de Jesus, ver o trabalho de Deus, ver a força deles. Foi a gota que faltava.
era tudo o que eu esperava. Hoje eu entendo que nada acontece sem a permissão de Deus, que tudo está sob o controle dele. Certa vez em Santa Catarina, conversando com um vizinho meu, ele reclamava muito da morte de um irmão dele, que um carro atravessou na frente, o irmão dele vinha de moto, bateu no carro, caiu, morreu, mas não teve nenhum arranhão. E todos os dias ele, magoado, ele falava daquela mulher, que ele não iria perdoar nunca a mulher. Aí um dia eu falei para ele: senhor fulano de tal, com todo o respeito que eu tenho, com toda a admiração, o senhor é evangélico, eu lhe pergunto, o Deus que o senhor acredita, ele é forte? Ele falou: sim, é forte, claro. Eu falei: é um Deus mágico que pode curar as pessoas, pode fazer qualquer coisa? Sim, é. O senhor acredita que Jesus tirou Lázaro do túmulo depois de 4 dias? Acredito. Eu falei: então, desculpa, mas eu vou lhe dizer com certeza absoluta que o senhor é um covarde. Ele falou: como, senhor Oswaldo? Eu falei: o senhor é um covarde. Primeiro eu lhe pergunto, o senhor gostaria de estar no lugar da pessoa que atravessou o carro na frente do seu irmão e ocasionou a morte? Ele falou: não gostaria. Eu falei: pois é, mas essa pessoa não tem culpa. Se o senhor tem que culpar alguém, então o senhor culpe a Deus. Porque veja bem, se o Deus que o senhor acredita, veja bem, porque cada um acredita em um Deus. Se o Deus que o senhor acredita, ele é tudo isso que o senhor me falou, bom, ele poderia ter furado o pneu da moto para o seu irmão não ter saído, poderia ter feito o motor falhar para o seu irmão não ter saído, poderia ter ocasionado um desarranjo no organismo do seu irmão para ele nem sair de casa naquele dia, ele poderia ter feito uma série de coisas. Mas digamos que esse Deus que o senhor acredita seja assim, um Deus um tanto imperceptível, que só percebe as coisas depois que acontece e tal, mas digamos que não, ele só percebeu o seu irmão morto naquele momento que bateu e caiu. Ele não poderia ter ressuscitado o seu irmão naquele momento, sem que ninguém percebesse, como Jesus fez com Lázaro? Eu falei: poderia. Então o senhor pare de culpar essa mulher, porque com certeza ela também não deve se sentir bem, ela vai carregar esse peso nas costas para o resto da vida. Então o senhor culpe a Deus. Tenha coragem, chegue, fale com ele e desabafe. Ou então o senhor se cale, porque é covardia. Isso é típico de uma pessoa covarde que não consegue entender e que joga a culpa na costa dos outros, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E ele sabe o porquê de tudo isso. Eu acredito que depois daquela conversa ele tenha tido paz, porque nunca mais ele falou naquilo. E uma vez eu cheguei a falar sobre o irmão dele, ele já não apresentava mais aquele semblante anterior de raiva, de ódio, quando ele lembrava da situação que o irmão passou. Então isso, essas coisas que eu vi diante de mim, me serviram para conversar com outras pessoas e trazer também um pouco de conforto. E no próximo bloco agora eu gostaria de fazer um resumo do que eu consegui através de todas essas experiências, do que eu consegui aprender. Então eu vou passar isso no próximo bloco.